E aqui no bloco de entrevistas, a presença de Celito Pandolfi, é da Méritos. E ele traz dados assim importantes a respeito do comércio xanxerense e principalmente sobre evasão de rendas, porque em muitos municípios a população, e Xanxerê não é fora disso, vai comprar em outras cidades, em outros comércios. Celito, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, os ouvintes também toda a Rede Record. É preocupante esses dados pesquisados pela Méritos ou melhorou? Xanxerê melhorou? Eu já coloco, Rogério, que Xanxerê é, em definitivo, um centro de vendas regional. Esse compromisso o Xanxerê tem. E Xanxerê tem o privilégio de ter números constantes, onde a gente consegue levar até o empresário aquele instrumento que ele mais precisa, que é o conhecimento, o pensamento do consumidor. Xanxerê melhorou sim. Melhorou em questão de 2000 para 2001, a média de 25% de empresas que melhoraram a qualidade segundo a opinião pública. Isso é um ótimo sinal. Dá-se esses números também em função ao grande trabalho que a gente vem fazendo em parceria com a Associação Comercial. Por quê? Porque nós temos a certeza, o compromisso que Xanxerê tem. Xanxerê e região possuem uma população economicamente ativa de mais de 70 mil pessoas que têm condições de ganhar e gastar. Xanxerê quantos municípios aí, Celito? Todos da região da MAI, de 16 municípios que compõem a região da MAI. 35 mil pessoas, Rogério, vêm mensalmente comprar em Xanxerê. Ah, dessa população dos 16 municípios, 35 vêm comprar em Xanxerê. Tem mais 35 ainda para o nosso empresário descobrir de que forma conquistar esse cliente. Trazê-los para Xanxerê. Exatamente. Então, Xanxerê é sim um referencial de compra e o empresário, através dos números, através do treinamento, vai ter que ter essa consciência que tem o compromisso, se quiser vender muito e vender mais, vai ter que ter o compromisso de atrair esse grande potencial de clientes que tem dentro da nossa região da MAI. Os percentuais melhoraram da pesquisa do ano passado com esse. Então, o xanxerense está indo menos para fora comprar do que no ano passado. Você veja bem, Rogério, não necessariamente. Nós vivemos num país em que a moeda hoje ela está muito difícil. O nosso consumidor, porém, com menos dinheiro no bolso, está mais consciente. Nós nunca tivemos uma população economicamente ativa tão consciente como agora. O real tem valor, certo? Nunca se poupou tanto como está se poupando. Agora chegou a vez o seguinte, o nosso cliente precisa em Xanxerê encontrar um produto que gere benefício. Então, com pouco dinheiro, ele precisa ter o maior benefício possível. O empresário precisa saber disso. Porque você veja bem, Rogério, sempre que você entra numa empresa para comprar um produto, você gasta o dinheiro, mas você quer ter um retorno de benefícios maior. Então, na verdade, o que Xanxerê tem o compromisso de competir com toda uma grande região? Preço. Ninguém vem a Xanxerê, que é polo de vendas, comprar se não tiver preços competitivos. E além de preços competitivos, um alto fator atrativo é quando você tem recursos humanos talentosos e em que principalmente conheçam o produto que vende. Porque nenhuma empresa que quiser vender bastante, tá, ela vai ter que se isentar de dar para o seu funcionário um treinamento perfeito, que ninguém entra numa empresa para ser mal atendido. Tá, Celito, me diga uma coisa, mas muitas vezes o funcionário tem uma atenciosidade carinhosa, elogiável, mas o patrão é o problema. O patrão é o dono da loja. Já notou isso? Perfeito. Nós vamos dar o recado seguinte, Xanxerê tem 1.750 empresas entre indústria, comércio e serviço, certo? Quem é que anda treinando constantemente os seus funcionários? Na média de 50 a 60 empresas. Essas 50 a 60 empresas fazem o grande diferencial na qualidade do atendimento a Xanxerê. Veja bem, o saldo de promoções melhorou muito. Xanxerê, a CDL, a sua direção, através do nosso amigo Careca, tem investido muito em conhecer o pensamento desse consumidor. Amigo empresário, pode estar consciente de uma coisa. Você só vai vender, nós só vendemos mais quando nós erramos menos. E nós só vamos ter condições de ter uma clientela fiel quando nós temos um recurso humano preparado, que conhece produtos que vende, para encantar esse cliente. Agora, só o colaborador, só o funcionário, não dá. A questão da qualidade é uma sincronia. E as empresas de Xanxerê, elas não podem jamais desqualificar a questão treinamento do recurso humano. Por quê? Que a gente percebe que ainda nós temos uma caminhada de 40% de melhorias para que a gente possa, através da melhoria, vender mais. É uma consequência isso, Rogério. E no comércio, Celito, a pesquisa identificou que ainda há esse problema do mau atendimento, da falta de vontade, aquele ranço que muitas vezes se depara, que o comércio tem, que o atendente tem, ainda
A pesquisa detectou isso? Nós melhoramos muito. Dos últimos 4 anos, Xanxerê, em função dos números, em função da modernização, da própria gestão da qualidade, da própria globalização, tem melhorado muito. Agora, tem um longo caminho, porque existe ainda em Xanxerê, como demais cidades, a resistência de muitos empresários locais e de empresas que vêm de fora, que precisam compreender que para Xanxerê continuar sendo um polo atrativo de muitas vendas, nós temos que melhorar um todo. Porque é o seguinte, no mínimo o nosso consumidor, aquele que sustenta as empresas de Xanxerê, que Xanxerê é sustentado por quem ganha de 180 a 580. De 180 a 580. Exatamente. Nossa cidade não é uma cidade de ricos. Então, as nossas empresas têm que compreender que elas vão ter que tratar muito bem o cliente. Por quê? Porque a felicidade financeira de Xanxerê hoje, dos empresários, está nesta classe, que ganha de 180 a 580. Classe considerada média baixa. Só que essa sustenta Xanxerê. E a região da Mai é assim. Não é só Xanxerê. A nossa região é assim. Então, no mínimo que o nosso empresário precisa oferecer para o cliente é um recurso humano preparado, preço baixo. E o que é um recurso humano preparado? No mínimo, aquela pessoa que sabe sorrir, aquela pessoa que sabe ser feliz contigo, aquela pessoa que é amável, aquela pessoa que é atenciosa. O empresário não pode esquecer que vender um produto, primeiro ele vai ter que vender a volta desse cliente. Junto com o pacote do presente, da compra do serviço, ele tem que vender para a pessoa o prazer e a felicidade, e principalmente a qualidade no atendimento, porque eu desaconselho. A pessoa que vier a Xanxerê e for mal atendido, não deve nunca mais voltar para essa empresa. Celito, tem um detalhe que na rua me falaram, depois que nós apresentamos aqui uma matéria a respeito da invasão de rendas, ele me disse assim, esse negócio desse PC, ele disse, olha, Rogério, dias atrás eu estou no SPC, me falou. Meu nome está no SPC. Mas coloquei R$500 no bolso, que precisava comprar alguma coisa, dinheiro vivo. E quando entrei na loja, o pessoal da loja já começou a olhar o cadastro. Você está no SPC, bom dia, boa tarde, não atenderam ele. Ele estava com os R$500 na mão. Pegou e saiu porta fora. Então, o que significa isso aí, Celito? Significa o quê? Que o dono da loja, aquele lá eu já conheço, está no SPC, nem vai atender. É assim ou não? Você veja bem, o Instituto, em cada pesquisa que faz, ele levanta situações que beneficiam a qualidade das empresas. Mas tu entendeu o que eu falei? Perfeito. E também acabam mostrando aquilo que as empresas têm de negativo. Normal. As empresas buscam as pesquisas para melhorar a sua qualidade. Uma coisa é certa, Rogério, nós não podemos medir o ser humano por N fatores, certo? Tem pessoas humildes que entram na nossa empresa que estão com dinheiro. Tem pessoas vestidas muito bem, que estão com pouco dinheiro. Então, assim, eu vejo que o ser humano hoje, Rogério, dentro de Xanxerê, por se tratar de uma cidade que conquista uma região toda, ela tem um compromisso em qualquer situação de satisfazer essa pessoa. Por quê? Você fala muito hoje, Rogério, em fidelização do cliente. O que é fidelização do cliente? É você ter a certeza que na segunda-feira, quando você abrir as portas, fecha sábado, segunda-feira tu tem o cliente de volta. E quem mantém as nossas empresas hoje, que dá sustentação, é um cliente fiel. Pode ser que ele venha devolver a mercadoria, trocar também, ele é bem entendido. Tu lembrou uma coisa interessante, sempre que nossas empresas não treinam recursos humanos, aumenta a devolução da mercadoria. Essa é uma grande realidade que os Porque quem está vendendo ainda não conhece. Exatamente. Você só consegue vender muito e vender sempre se você tiver um recurso humano preparado, conhecendo o produto que vende. Por quê? Porque muitas vezes, se você não conhece o produto, você acaba vendendo na insistência. O resultado da insistência é o retorno do produto. Por quê? Porque não satisfez o nosso cliente. O que precisa, então? Os nossos empresários precisam ter a consciência, todos, que precisam se conhecer o pensamento do consumidor, tratar muito bem esse consumidor. E aquilo que você falou, que eu captei muito bem, Celito, você deu uma sugestão aos empresários. Olha, diz o Celito, só contratem funcionários, colaboradores felizes. O empregador, ele tem que ser até um pouco psicólogo para saber se aquele que vai contratar é feliz. É simples, o Instituto está desenvolvendo mais de 50 empresas um treinamento especial para quebrar a resistência. Quebrar a resistência. Porque você só consegue, se você não produz no trabalho, quando você não consegue captar aquilo que o teu subconsciente traz para ti e você não aproveita no estado consciente. Então assim, por mais, muitas vezes o nosso recurso humano também não é culpado. Ele desconhece como polir. Então é o seguinte, o que eu aconselho hoje, se você quer aumentar as suas vendas, jamais contrate uma pessoa que não seja alegre,
feliz, sorridente, aquela pessoa amável. Por quê? Porque o mínimo que as nossas empresas, Rogério, precisa oferecer a quem visita a nossa empresa é qualidade no atendimento. E o que irrita um cliente hoje? Nada irrita mais um cliente do que mau humor, preguiça de mostrar o produto ou desconhecimento do produto. Então eu sempre aconselho o seguinte: quer ter uma empresa rentável, contrate pessoas que são pessoas felizes. Mas tu pergunta, como é que ser feliz numa época de turbulência? Veja bem, o nosso compromisso com o consumidor é vender para ele uma relação custo-benefício. E eu desaconselho você entrar numa empresa que as pessoas não te recebam, no mínimo, sorrindo, amáveis e com todo aquele conforto espiritual que nós precisamos e que é mais importante que a venda. Mas a resistência, eu também falando com um amigo meu, que é patrão aí, dono de uma loja, de uma empresa comercial, ele, aborrecido, diz, ué, o que está vendo com você? Está triste? Eu não preciso ficar rindo para todo mundo. Tem aqueles resistentes também, né? A resistência, Rogério, é a causa de 95% das cidades não conseguirem implantar melhoria na qualidade. Que tu não consegue implantar um programa de melhoria se tu não quebrar a resistência. O que é resistência? É você continuar numa situação que é inviável para quem gasta na nossa empresa. Eu não admito mais chegar numa empresa, o cara imputo, mal-humorado, aí castiçou os funcionários, certo? É uma síndrome. Então, ele repassa para os exatamente. Por isso que o Instituto, agora dia 3/8, está treinando quem tiver interesse para quebrar a resistência. Tanto o proprietário como o funcionário. Por quê? Que nós só vamos quebrar a resistência quando nós começamos a entender o que o nosso subconsciente quer de nós no consciente. É um pouquinho complicado, parece, mas com o mínimo de treinamento nós conseguimos melhorar a qualidade do atendimento Xanxerê. Quem vai vender neste final de ano e quem vai vender no ano 2002? Um recadinho todo especial. Em Xanxerê, polo de 35 mil pessoas para comprar em Xanxerê, com mais 35 para conquistar, é muita gente. Sabe quem é que vai vender? Quem for competitivo em preço. Se você só vai vender quem tiver preço, porque quem vem comprar a Xanxerê quer preço. Estou orando por vocês. Estou orando 3 horas da manhã. Se que conheça o produto. Felizes estamos em recebê-lo aqui no programa Oeste Comunidade. Obrigado. É um crédito rápido, sem complicação. O Cifra Fácil é tudo que você precisa depois que adquirir. Esta segunda-feira fica por aqui. Você fica agora.